Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos terminar o nosso trimestre, vamos falar de duas aulinhas, a aulinha número 12 e a aulinha número 13. A de número 12 nós vamos falar a respeito de Dorcas, né? Também conhecida como Tabita. E a liçãozinha de número 13, nós vamos falar de Lídia, que Lídia era uma serva do Senhor, certo? E ajudou a Paulo e Silas, tá? Vamos orar por essa aulinha? Senhor, meu Deus, obrigado por essa aulinha, por até aqui o Senhor ter nos mantido com saúde, Senhor, e vivos para poder aprender mais de Ti. Em nome de Jesus agradecemos, amém? A Mimê já tá aqui do lado fazendo a liçãozinha dela, né, filha? E ouvindo para aprender um pouquinho mais do Senhor. Então, essa lição de número 12 que vai falar de Dorcas, Tabita, né? Ela está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo de 36 a 43. Vamos lá ouvir nossa aulinha. Aqui, ó. Havia em Jope, na cidade de Jope, uma discípula do Senhor chamada Tabita, que traduzindo-se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmolas. E aconteceu que ficou doente. Olha lá. Ela ficou doente e morreu. Olha lá, tadinha. Então as pessoas ficaram inconformadas, chorando, certo? E aí elas ficaram sabendo que na cidade vizinha, em Lida, Pedro e os discípulos, os outros discípulos estavam lá. Então pediram para que 2 homens fossem lá falar com ele, né? Para que ele fosse lá ver a Dorcas. E levantou-se Pedro e foi com eles. Chegando lá, as viúvas rodearam Pedro e contaram as coisas que ela fazia, né? Ela fazia as túnicas, né? As roupas para elas, ajudava com esmolas, ajudava os órfãos, né? E elas ficaram realmente muito tristes dela ter partido, elas se sentiam desamparadas, porque a única pessoa que ajudava elas, né? Claro que a mando de Deus era a Tabita, a Dorcas. Então o que aconteceu? Pedro então pediu para que elas saíssem do quarto, entrou no quarto e foi orar, ajoelhou-se e foi orar a Deus para ver qual era a vontade de Deus, né? Para a vida da Dorcas, da Tabita. Então o que ele fez? Ele orou a Deus, em seguida ele se pôs de pé e disse para ela: Tabita, levanta-te, abre. Aí o que aconteceu? Ela sentou na cama, olhou, abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Então Pedro pegou-a pela mão, olha lá, Pedro pegou-a pela mão e apresentou ela viva àquelas pessoas que choravam por causa dela. Então isso foi comentado em toda Jope e por causa da ressurreição da Dorcas, né? Em nome de Jesus, né? Que Deus concedeu essa graça para ela. Muitas pessoas creram em Jesus, creram em Deus, né? E se converteram, né? E, com certeza passaram a seguir os passos de Jesus, né? Assim como a gente. Então, uma pessoa muito querida, que ajudava muito as pessoas, né? Que conhecia a palavra de Deus, né? Era uma pessoa que ajudava, que era naturalmente boa, porque quando a gente serve a Deus, né? Nosso coraçãozinho naturalmente é melhor do que já foi um dia, não é? Então ela se compadecia muito das pessoas necessitadas e doava seu tempo, doava seus recursos para fazer com que as pessoas vivessem melhor, né? As que não tinham condições financeiras disso. Mimi, termina, filha, tem isso. Ó. E foi assim que Pedro ajudou aquele povoado e ajudou a Dorcas. Em nome de Jesus, né? Ele orou a Deus e Deus ressuscitou
a Dorcas e as pessoas puderam viver um pouco mais de tempo com ela, não é? A nossa outra lição é a de número 13, que é essa aqui que a Memê tá fazendo, né? Lídia ajuda Paulo e Silas, olha lá. Então, a liçãozinha de número 13 é assim, ó, Lídia ajuda Paulo e Silas, tá? Vamos lá. Quem era a Lídia? Vamos conhecer? Paulo e Silas estavam em Filipos, ajudando, ensinando sobre Jesus, olha lá. Essa daqui era a Lídia, tá? A Lídia aqui. Lídia, vamos lá. Deixa eu pôr na sequência. Isso. Essa era a Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura era Púrpura era um pigmento usado para tingir tecidos, né? Que ele era extraído de um molusco. O que é molusco? É um bichinho que vive lá vivia na Baía do Mediterrâneo, que é onde ela morava. Então, ela pegava aqueles bichinhos e tirava e usava eles para tingir tecido. E esse tecido de cor púrpura era usado por reis, né? Só para quem era do alto escalão do Império, né? Romano. Qual é? Esse aqui? É que esse aqui. É esse aqui, filho. Então essa era a Lídia, vendedora de púrpura, né? O que aconteceu? Paulo e Silas estavam em Filipos ensinando sobre Jesus e o reino de Deus. Paulo foi à beira do rio onde as mulheres oravam e assentou-se para falar com elas, certo? E uma certa mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, olha aqui, ó, né? E servia a Deus, ouviu-os e o Senhor lhe abriu o coração para que ela ficasse atenta a que Paulo dizia. Olha lá. Então a Lídia estava lá, prestando atenção, e Deus tocou no coração dela para ela prestar atenção no que Paulo estava ensinando, né? Que Deus estava falando com ela, certo? Então, depois que ela ouviu o que Paulo dizia, ela foi batizada. E ela e a sua casa foi batizada. Aí, então, o que ela fez? Ela se alegrou tanto depois que foi batizada que ela disse para Paulo e Silas, olha, eu sou fiel ao Senhor, então eu quero que hospedes em minha casa. E eles foram, certo? E indo eles ficaram lá, se hospedaram na casa dela. Um dia desses, eles pegaram e saíram, foram orar. Foram sair para a cidade, falar sobre a palavra de Jesus, né? A palavra de Deus. E nesse caminho, eles encontraram uma jovem que estava possuída num espírito de adivinhação e começaram a dizer assim, ó, esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que essa pessoa fez isso por muitos dias e Paulo reconheceu que ela estava com o espírito mau. Então, que só essa moça, ela era serva de algumas pessoas, né? Ela tinha dono, né? Naquela época as pessoas eram escravas de alguém. Então, o que acontecia? Quando Paulo disse para ela assim, ó, em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela, falou pro espírito. E esse espírito saiu da mulher. Só que aí, os donos dela, no qual ela era escrava, falaram, nossa, agora eu não vou ter lucro. O que aconteceu? Fizeram um barulhão, chamaram as autoridades e mandaram prender Paulo e Silas. Aí um carcereiro ficou lá cuidando deles, certo? Aí eles apanharam muito. Ficaram presos lá. À meia-noite eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Nesse momento, veio um terremoto e abriu todas as grades da prisão. Mas eles não fugiram, porque eles eram obedientes a Deus, né? Aí o carcereiro ficou com medo que eles fugissem. Ele disse, não, isso foi o nosso Deus, mas daqui nenhum preso vai sair. Então, vendo isso e ouvindo a pregação de Paulo, esse carcereiro e a casa dele se converteu e foi batizado. Olha que bênção, não é verdade? Tá vendo como Deus trabalha até na situação difícil, não é verdade? Então, o que aconteceu? Sabendo do ocorrido, do terremoto, que tudo abriu e ninguém fugiu, né? O juiz do lugar, né?
as autoridades do lugar mandou que soltassem Paulo e Silas. Então, mesmo machucado, eles fizeram o quê? Para que a Lídia e as outras mulheres não ficassem pensando que eles tinham morrido ou coisa do tipo, né? Ou perdessem a esperança de que eles tinham morrido e não fossem pregar a palavra de Deus, eles saíram da prisão e foram lá na casa de Lídia. Aí Lídia ajudou eles, né? Curou as feridas, eles passaram um dia lá, continuaram pregando um pouquinho. E depois viram os irmãos em Cristo e depois eles foram embora para outra cidade, certo? Então, Lídia teve um papel importante, né, no trabalho de Paulo e Silas. A partir do momento que ela ouviu a palavra de Deus e ouviu que, né, para ela atentar sobre o que Paulo estava pregando junto lá com Silas. Então, ela aprendeu o que Deus queria dela, né? Na verdade, o que Deus queria dela era que ela participasse, né, das coisas de Deus e que depois ela ajudasse eles quando eles fossem presos, né, a curá-lo, né, para que ele pudesse voltar a trabalhar, levando o evangelho para todas as outras cidades que ainda não conheciam, né? Então, o papel de Lídia foi ajudar Paulo e Silas, né? Ela foi batizada, ela e a casa dela se converteu, né? Ela já acreditava em Deus, mas faltava batizar. E ela batizou e pôs a casa dela à disposição deles. Então, nesse momento que eles sofreram por falar a verdade e por expulsar demônios em nome de Jesus, eles tiveram um lugar para voltar, né, se recuperar dos machucados e poder seguir em frente na viagem levando a palavra, amém? Então, tanto na primeira liçãozinha, nós aprendemos que nós podemos, cada um ajuda com o que Deus põe no coração da gente, né? A Dorcas ajudava, fazia a vontade de Deus ajudando os pobres e as viúvas, não é? E Lídia foi tocada no coração para que ela desse abrigo e depois ajudasse nos ferimentos de Paulo e Silas para que eles também pudessem voltar a pregar o evangelho assim que tivessem recuperado. Amém? Então, não importa se é com um copo d'água, se falando do consolo de Deus, das coisas que Deus tem na nossa vida, né? Dando testemunho de Deus na nossa vida. Não importa como você dê exemplo da tua vida, mas a sua vida tem que ser um bom exemplo, né? Para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e também se achegue a Ele, né? Se converta. Então, mesmo sendo criança, boas obras mostram que Jesus está na sua vida, não é? Gente má não faz boas obras, mas o povo de Deus faz boas obras porque Jesus está com ele. Amém? Deixa eu mostrar a liçãozinha. A Mimê tá aqui caprichando na liçãozinha, né? Que a Mimê adora fazer liçãozinha bem caprichada. Aqui. Dorcas ajuda os pobres e Pedro ajuda a Dorcas, que é a nossa lição de número 12, né? Aqui tá pedindo para circular o que Dorcas fazia. Era túnicas, né? Era roupas. Aqui tá pedindo para enfeitar a roupinha que a Dorcas fazia. Na liçãozinha 13, Lídia foi usada para ajudar Paulo e Silas, né? E o que ela vendia? Vendia tecido tingido de púrpura, né? Púrpura que era usado pela realeza somente, porque era uma coisa muito, muito, muito cara, né? Então, somente o povo do império, lá o imperador, o rei, sei lá, usava. E aqui para a gente pintar uma comida que ela ofereceu para Paulo e Silas, né? Quando eles saíram da prisão. Então, olha só, por causa do que Deus fez na vida de Dorcas, ressuscitando ela, muitos naquela cidade se converteram, né? E pôde conhecer a Jesus. Por causa de Lídia, né? Da disposição de Lídia em ajudar e acolher Paulo e Silas, eles puderam voltar, se recuperar e levar a palavra para mais outras cidades, não é? E assim também fortificou a fé dela, né? E nesse meio tempo,
dentro da prisão, ainda falando sobre a palavra de Deus. E quando eles viram aquele terremoto, muitos também se converteram, inclusive o carcereiro, que era romano, não era judeu. Também ele e a família dele se converteu. Então Jesus busca as almas onde elas estão e usa as pessoas que ele quer. Então a gente tem que estar sempre com o ouvidinho atento para as coisas de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que todos possam lembrar que o Natal é sobre Jesus, né? Não é sobre o Papai Noel, é sobre quem morreu na cruz por nós. Então nasceu um Salvador no Natal. No Natal a gente comemora o nascimento do nosso Salvador. Porque se a gente tem algum presente na vida, que é a saúde, a vida, os pais e todo o resto, é porque Jesus, né, foi enviado para nos salvar, né? Então, Deus teve misericórdia de nós e nos mandou Jesus. Então, o nosso Natal, o Natal daqueles que servem a Deus, é referente a Jesus. Nós não temos nada com Papai Noel. Papai Noel é só um comércio para ganhar presente, porque na verdade é a mamãe e o papai da gente, que Deus abençoa, e pode pagar um homem vestido de Papai Noel para entregar pra gente se a gente quisesse, não é? Gente, olha, sabia que as pessoas antigas, elas inventaram lendas que eram pagãs. As pessoas ainda não acreditavam em Deus. Lá na China, lá tem um monte de pessoa cristã e o prefeito não é cristão. Aí ele mata os mortos. Então, uma lenda que eles fizeram do Papai Noel lá na Coreia. Isso, na Coreia. Então, assim, o povo de Deus é muito perseguido, né? Porque nós cremos somente em Deus, né? Nós não adoramos outros ídolos, né? Na nossa vida é Deus e Jesus, né? Então, vamos ficar felizes no Natal? Vamos ficar felizes no Natal. Tem um Papai Noel ali? Tem um Papai Noel, mas o Natal é a respeito de Jesus, tá? O Papai Noel é só um comércio, né? Que o papai e a mamãe, se quiser, pode pedir pro homem entregar um presentinho para você com o dinheiro que Deus abençoou eles para poder comprar. Amém? Sejamos sempre gratos a Deus, né? E ao sacrifício de Jesus, porque sem ele nada nós seríamos e nem teríamos. Amém? Vamos orar, filha? Pro ano que vem? Vamos orar pro ano que vem? Deus abençoar, em nome de Jesus, não ter Covid, a gente poder ter aulinha ao vivo, não é verdade? Fazer teatrinho, né? Bonequinho e aprender muito mais. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por esse ano, Pai. Por até que o Senhor ter nos sustentado e nós estarmos aqui com saúde, Senhor. O Senhor ter nos livrado do mal e ter deixado a gente poder mais um ano ouvir mais de Ti e poder guardar no nosso coraçãozinho. Senhor, cuida das crianças, Pai, para que quando elas cresçam não se percam no caminho, meu Deus. Tem misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor, por todos os livramentos e pelo ar que respiramos, por todos os dias poder abrir os olhos e falar: Senhor, estou aqui. Glória a Ti, meu Pai. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Amém?